Hoje vamos falar sobre as ideias das operações. Nós vamos ver quais são as ideias essenciais envolvendo cada uma dessas operações na resolução de situações problemas. Nós vamos começar falando da adição. Quais são as ideias essenciais que envolvem a adição em situações problemas? Vamos lá? A primeira delas é a de adicionar. Vamos ao exemplo. Ivo tem 15 bolinhas de gude e ganhou de sua mãe 5. Com quantas bolinhas de gude ele ficou? Neste problema, podemos perceber que ao receber 5 bolinhas de gude, elas foram acrescentadas, colocadas as que ele já tinha. Por isso, essa situação ela deve ser resolvida com uma adição. Logo, 15 mais 5 será igual a 20 bolinhas de gude. A próxima ideia envolvendo a adição é a ideia de juntar. Vamos ao exemplo. Paula trouxe uma cesta com 10 maçãs para o piquenique e Laura uma cesta com 4 laranjas. Quantas frutas elas trouxeram para o piquenique? Nesta situação, podemos perceber que as frutas elas foram agrupadas, unidas. Logo, essa situação ela deve ser resolvida com uma adição. 10 mais 4 será igual a 14 frutas. Agora que já conhecemos as ideias da adição, que é de adicionar e juntar, vamos conhecer as ideias que envolvem a subtração na resolução de situações problemas. A primeira é de retirar. Vamos ao exemplo. Na cesta de frutas da cozinha, tem 10 maçãs. Meu irmão comeu 2. Quantas maçãs sobraram na cesta? Neste problema, ao comer 2 maçãs, prevalece a ideia de tirar. Logo, precisamos resolvê-lo com uma subtração. Que será 10 menos 2, igual a 8. Vamos à nossa segunda ideia envolvendo a subtração? É a ideia de comparar. Vamos ao exemplo. Mário tem 95 centímetros de altura e Pedro tem 64 centímetros. Qual a diferença de altura entre eles? Nessa situação, podemos perceber a ideia de quanto a mais ou quanto a menos. Logo, essa situação problema também precisa ser resolvida com uma subtração, que será 95 menos 64, que será igual a 31 centímetros, a diferença de altura entre os meninos. Vamos, então, à nossa última ideia envolvendo a subtração, que é a de completar. Veja o exemplo. No álbum, cabem 100 figurinhas. Eu já colei 32 figurinhas. Quantas eu preciso colar para o álbum ficar completo? Neste caso, podemos perceber a ideia de quanto falta. Logo, o problema será resolvido também com uma subtração, que será 100 menos 32, que será igual a 68. Vamos agora falar sobre as ideias que envolvem a multiplicação. Toda vez que aparecer dobro, eu preciso multiplicar por 2. Triplo por 3, quádruplo por 4 e assim por diante. Vamos ao exemplo. Mariana tem uma coleção com 20 bonecas. A sua prima tem o quádruplo de bonecas. Quantas bonecas a sua prima tem? Neste caso, para descobrir, nós precisaremos multiplicar
20 vezes 4, já que é o quádruplo, que será igual a 80. Logo, a sua prima tem 80 bonecas. Vamos ao segundo exemplo, ou à segunda ideia da multiplicação, que é a ideia de soma de parcelas iguais. Vamos ao exemplo. Lara foi ao mercado comprar 5 litros de leite, que custa R$ 4,00. Qual o valor da compra? Neste caso, ao invés de resolver com a soma 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, que é igual a 20, ela poderia resolver logo esta situação apenas com uma multiplicação. Será 5 vezes 4 igual a 20. Para finalizar, nós vamos conhecer as principais ideias que envolvem a divisão. São elas: repartir, distribuir. Vamos ao exemplo. Tenho 30 rosas para montar 5 buquês. Quantas rosas caberá em cada buquê? Neste caso, podemos perceber que as rosas elas precisam ser separadas, distribuídas. Logo, esta situação deve ser resolvida por uma divisão, que será 30 dividido por 5, que é igual a 6. Logo, cada buquê terá 6 rosas. Bem, gente, por hoje é só. Bom estudo e até a próxima.